E como os irmãos se aperceberam pela leitura deste texto, nós hoje vamos falar sobre as qualidades do servo de Deus. E não vamos pensar apenas no pastor. É claro que esta secção ela fala de um jovem pastor, ela fala de Timóteo, que ombreava com o apóstolo Paulo. No entanto, ela pode ser aplicada a cada um de nós, porque todos nós somos servos. Na igreja não há senhor. Há um Senhor, que é Jesus Cristo. Não há senhores. E por isso, nós estamos todos na mesma qualidade. E aquilo que nós vemos aqui como qualidades devem ser aplicadas a cada um de nós. Mas antes de olharmos para o texto, perguntar sobre os vossos gostos, perguntar sobre as vossas preferências. É claro que cada um de nós tem algum pastor ou pastores que aprecia. Apreciamos pastores, apreciamos pregadores da palavra. E não há nada de errado em nós apreciarmos esses homens de Deus. Mas devemos perguntar o que é que nos leva a apreciar esses homens? O que é que nos leva a nós procurarmos ouvi-los? Será porque é divertido? Será porque conta muitas ilustrações? Será porque é muito dinâmico nas mensagens que transmite? Por que é que nós os desejamos ouvir? Quais são as qualidades que esses homens têm, que nos cativam, que nos atraem, que nos levam, então, a procurarmos no YouTube, então, ele para o ouvir? Por que é que nós os ouvimos? Quais as qualidades que nós vemos neles para que, então, possamos valorizar aquilo que eles transmitem? Quando nós olhamos para este texto, nós encontramos aqui as qualidades. As qualidades que o servo de Deus, as qualidades que o pastor, a qualidade que todos nós devemos ter. E elas resultam do próprio testemunho. Nós encontramos aqui um testemunho de Paulo acerca de Timóteo. Ele não está a procurar aqui agradar a Timóteo. Ele está a ser sincero nessa exposição, falando deste homem de Deus, que era Timóteo. E o apóstolo Paulo reconhece em Timóteo um digno embaixador seu e de Cristo Jesus. Mas é claro que Timóteo não era uma pessoa perfeita. Timóteo também passou por momentos de crise. Passou por momentos de crise no seu ministério. Crises na sua fé. Também passou. Ele chegou a envergonhar-se de Jesus Cristo. Ele chegou a ter medo. Ele chegou até mesmo a adormecer na sua fé e no seu serviço. E quando nós olhamos para a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, nós encontramos um homem desmotivado. Nós encontramos um homem envergonhado. Nós encontramos um homem com medo. A quem o apóstolo Paulo tem a dizer: desperta o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos. Não te envergonhes do Evangelho de Cristo. Ele estava assim. Ele também passou por essas crises de fé. Timóteo era como nós, sujeito às mesmas fraquezas. Porém, apesar disso, ele revelou-se um grande homem de Deus. Um servo digno da confiança do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo tinha tanta confiança em Timóteo, que Timóteo podemos dizer que era o braço direito do apóstolo Paulo. Constantemente, os irmãos verificam que Timóteo era o enviado. Timóteo foi deixado em Éfeso para cuidar da igreja que estava ali. Timóteo seria enviado a esta igreja, a Filipos. Timóteo foi enviado a Coríntio para cuidar daqueles assuntos que estavam ali presentes, assim como a Tessalônica. Mas porquê?
O que é que distinguia dos demais? O que é que levava o apóstolo Paulo a enviar a ele e não a enviar um outro? O que é que este homem tinha, o que é que este servo de Deus tinha, que não estavam tão presentes nos outros? E aqui nós encontramos 3 aspectos, 3 qualidades referentes a Timóteo. A primeira delas é que ele preocupava-se sinceramente pela situação do povo de Deus. Havia uma preocupação genuína, uma preocupação sincera. Encontramos aqui um homem que demonstrava um cuidado especial pelos outros. Era alguém que olhava para os outros e os tinha em alta consideração. Era alguém que se envolvia-se com a dor, envolvia-se com as lutas, envolvia-se com as situações das outras pessoas. Era alguém que não olhava esforços para atender o seu próximo. Vejam só o versículo 20. Porque ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Vemos aqui um homem que zelava pela situação dos crentes. O apóstolo Paulo tinha constatado isso. Ele já tinha passado por provas. E o apóstolo Paulo diz: a ninguém tem de igual sentimento. Extraordinário. Ele não coloca Timóteo entre várias opções de pessoas que podia enviar. Ele se destaca na sua preocupação. E Paulo desejava enviar a esta igreja. E desejava fazê-lo para que Timóteo os ajudasse, os fortalecesse na fé, os ajudasse a aperfeiçoar alguma coisa que não estava bem no seu meio. Eles precisavam de alguém que cuidasse deles. Eles não precisavam de alguém que chegasse lá com chicote, que fosse um carrasco e que pudesse então exercer juízo. Não. Eles não precisavam de uma pessoa assim, eles precisavam de uma pessoa de bem. Eles precisavam de alguém que pudesse ombrear, pudesse caminhar com eles no ministério que eles estavam ali a realizar. E Timóteo era essa pessoa ideal para aquele momento. E vemos que a própria ação de Timóteo, a característica de Timóteo trazia descanso para o apóstolo Paulo. Quando nós olhamos para o versículo 19, ele diz: esperam, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. É alguém que está descansado. E é tão bom quando nós podemos descansar no serviço dos outros. E o apóstolo Paulo podia, porque sabia da preocupação de Timóteo pelos outros. Não era alguém que procurava furtar-se ao serviço. Não, era alguém que se envolvia. E Paulo, então, vai mencionar esta situação. Foi por causa da preocupação que Timóteo tinha pelos outros, que também o apóstolo Paulo vai enviar à igreja em Tessalônica. E lá no capítulo 3 da primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo vai dizer: e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Era alguém que era um exortador. Era alguém que procurava, então, zelar pela situação do povo de Deus. Tinha dado provas, como eu já disse, da sua capacidade, da sua empatia, do seu amor para com aqueles que estavam a passar por lutas. Timóteo preocupava-se com os outros. E esta é uma qualidade que também todos nós devemos ter. Preocupar-nos com os outros.
Eu mencionei no início do culto que há irmãos nossos, há famílias da nossa igreja que estão a passar por dificuldades. Há alguns que nós conhecemos, há outros que nós não conhecemos, mas fomos chamados a cuidar uns dos outros. A cuidar. Não é apenas responsabilidade do pastor o fazer, mas também todos nós, como família, como irmãos, devemos cuidar. E nós vemos então aqui esta qualidade, porque ninguém tem de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Quando Jesus resumiu a lei, os 10 mandamentos, ele resumiu em 2 grandes mandamentos. Amarás ao Senhor de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Nós, naturalmente, cuidamos de nós. Cuidamos da nossa saúde, cuidamos da nossa aparência, e é bom fazê-lo. É bom nós cuidarmos da nossa saúde, cuidarmos da nossa aparência, mas é importante também cuidarmos dos outros. E assim como nos cuidamos, assim como zelamos por nós, porque também poderíamos também na mesma proporção cuidar e zelar pelos outros. Ajudar os outros para sermos ajudados. Hoje na lição da escola dominical nós olhamos para a regra áurea, que diz, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então esta é a primeira característica que nós vemos aqui. Mas de seguida ela apresenta uma outra. No versículo 21, ele diz, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Vemos aqui alguém que buscava os interesses, que buscava a vontade de Deus. Isto está subentendido neste versículo. Timóteo fugia àquilo que era usual, aquilo que era normal fazer. Ele buscava os interesses de Cristo. Ele queria fazer a vontade de Deus. Ele não queria obter dividendos com aquela tarefa. Ele não estava ali para receber qualquer medalha de mérito, qualquer galardão. Ele estava ali porque era um servo fiel, um servo dedicado a Deus. E vemos que o apóstolo Paulo notou isso nele. Caminhava com ele, sabia daquilo que ele fazia e por isso confiou nele, confiava nele. E Paulo está aqui a apresentar Timóteo. Está a apresentar Timóteo a esta igreja para que não tivessem medo dele. Para que não achassem que Timóteo era um mercenário. Alguém que se ia aproveitar dele, como muitos o faziam naquela altura, como muitos que iam de igreja em igreja, mas iam com segundas intenções, iam para conquistar o coração dos crentes, iam para obter lucros, para enriquecer à custa, então, da devoção dos crentes. Paulo está a dizer, não precisam ter medo. Não precisam ter receio de Timóteo. E devido à sua obediência a Cristo, nós vemos que o apóstolo Paulo vai deixar Timóteo em Éfeso. E vai deixar Timóteo em Éfeso para advertir alguns, a fim de que não ensinassem outras doutrinas. Advertir alguns. Porque ele se preocupava em fazer a vontade de Deus, em que ele se preocupava com a doutrina de Deus. Ele era a pessoa adequada para levar as pessoas a olharem para a doutrina de Deus, para não darem ouvidos, para não se deixarem seduzir por outras doutrinas. Por ele buscar os interesses de Cristo, foi que o apóstolo Paulo também o enviou à igreja em Corinto. E nós sabemos que a igreja em Corinto era uma igreja problemática, uma igreja difícil, uma igreja dividida. E Paulo envia Timóteo a esta igreja para lhes lembrar o caminho do Senhor.
Acham que, se o apóstolo Paulo não confiasse em Timóteo, iria enviá-lo à igreja de Corinto? Se Paulo não achasse que Timóteo ia procurar unidade, acho que o enviava? Não, porque corria o risco de, em vez de 4 grupos, a igreja passar a também ter o grupo daqueles que eu sou de Timóteo. Mas o apóstolo Paulo sabia que Timóteo não ia promover mais um grupo dentro daqueles vários que existiam. Timóteo ia ali para promover a unidade, para levá-los a acabar com aqueles grupos, porque não fazia sentido, Cristo não está dividido, a fim de que pudessem viver como um corpo em Cristo. Não um corpo fraturado, mutilado, mas um corpo unido, em que todos os membros estão a interagir para o bem do corpo. E vemos que Timóteo teve essa preocupação de reconciliar aquela igreja, de levá-los à unidade. E nós vemos a característica que Paulo apresenta quando o envia à igreja de Corinto. Como ele fala de Timóteo: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor. E fiel no Senhor. Quais são os nossos interesses? Quais são os nossos interesses no serviço de Deus? Será que são as honras dos homens ou a exaltação de Cristo? Obter lucros, obter reconhecimento público ou fazer voluntariamente a vontade do Senhor? Timóteo e Paulo buscavam os interesses de Deus no seu serviço. E é isso também que tem que acontecer conosco. Nós devemos buscar, acima de tudo, o reino de Deus e a sua justiça. É a vontade de Deus, são os interesses de Cristo que devem estar em primeiro lugar. Isso envolve renúncia. Jesus disse: alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É fazer exatamente aquilo que o apóstolo Paulo fez e testemunhou. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que belo testemunho. É esse testemunho que também Deus espera de cada um de nós. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E se assim acontecer, então o reino de Deus vai ser colocado em primeiro lugar nas nossas vidas. Mas chegamos à última característica. No versículo 22, o apóstolo Paulo diz: e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Era um homem que vivia o Evangelho. Reparem, pois serviu ao Evangelho junto comigo. Servia o Evangelho, vivia o Evangelho. O ensino de Timóteo tinha correspondência na sua própria vida. Ele falava do que fazia. Ele falava a partir daquilo que ele era, não a partir daquilo que tinha ouvido. Ele comunicava aquilo que primeiro vivia. E quem olhava para Timóteo podia ver o Evangelho de Cristo nele. Ele era o quinto Evangelho, assim como nós devemos ser. Um Evangelho visível, um Evangelho que as pessoas podem contemplar. A carta de Cristo, escrita nos nossos corações. Ele não só falava, mas praticava. E por isso ele se distinguia de muitos do seu tempo, que eram bons oradores, que cativavam multidões, que atraíam multidões, mas não eram praticantes. E o apóstolo Paulo, a escrever à igreja de Colossos, previu os crentes em relação a esses.
que eram persuasivos, no entanto, eram persuasivos para comunicar a falsa doutrina. O apóstolo Paulo escreveu assim à igreja em Colossos: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Há tantas filosofias no nosso mundo. Há tantas ideologias que estão aí. E nós devemos ter cuidado. Porque, normalmente, quem apregoa falsas doutrinas, quem apregoa ideologias, é muito bom de oratória. Fala muito bem. Atrai. É persuasivo. E muitos deixam-se seduzir. Muitos deixam-se levar por essa sedução, por essa astúcia que demonstram. O mesmo acontecia no tempo de Jesus com os escribas e fariseus. A ponto de Jesus afirmar o seguinte: observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Isso continua a acontecer hoje em dia. Há pessoas que falam bem, há pessoas que são excelentes oradoras, que agarram e convencem multidões, mas a sua vida é vazia de conteúdo. Quando se espreme as suas vidas, não há nada. Nada de substancial a reter. Reparem que Timóteo vivia o Evangelho. Diz, e volta a repetir o versículo 22, e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Timóteo vivia o Evangelho através do serviço. Era um dos principais colaboradores de Paulo no ministério que exercia. E tão importante Timóteo era, quando Paulo está lá na segunda prisão em Roma, quando Paulo já tem a condenação de morte, só espera o dia da execução, ele escreve a segunda carta a Timóteo e diz: procura vir ter comigo depressa. Paulo queria ter Timóteo ali com ele. Paulo queria, no final da sua vida, ter Timóteo ao seu lado. Procura vir ter comigo depressa. Porque Timóteo era um filho na fé de Paulo. E havia um relacionamento muito forte entre eles, como filho ao pai. Uma dedicação que envolvia lealdade e compromisso de um para com o outro, que envolvia respeito e amor, não era com segundas intenções. Timóteo não estava a caminhar com Paulo para lhe pregar uma rasteira e apoderar-se da posição de Paulo. Não. Não havia segundas intenções. Timóteo não estava ali para tomar o lugar de Paulo, não. Estava ali a servir a Cristo, a servir o Evangelho como filho ao Pai. Não havia rivalidades entre eles. Cada um sabia ocupar o seu espaço no ministério cristão e viviam contente com as suas responsabilidades. Viver o Evangelho, o autêntico Evangelho de Cristo. Viver ombreando um com o outro. Devemos viver o Evangelho, devemos fazer a obra de Deus, ajudando-nos mutuamente. Procurando cada um fazer aquilo para a qual foi chamado, para a qual Deus o capacitou, a fim de que o corpo de Cristo seja saudável. Assim, para que a igreja seja saudável e, em particular, a nossa igreja seja saudável.
mais do que falar bem, é necessário a gente viver e demonstrar o bem. Termino fazendo um apanhado. 3 características que nós vimos. Primeiro, nós vimos a preocupação sincera com o povo de Deus. Também nós devemos preocupar-nos uns com os outros, tendo-os em atenção e cuidado. Tal como vimos, também havia prioridade aqui de Timóteo em relação à obra, em relação à vontade do Senhor. Os interesses de Cristo estavam em primeiro lugar, o reino de Deus estava em primeiro lugar, e esse também deve ser o nosso objetivo. E por último, viver o Evangelho. O que comunicamos, o que pedimos, o que requeremos dos outros, que primeiro possamos fazer nós. Que nós possamos apresentar-nos como exemplo, para que então nós possamos ter autoridade para animar, para exortar e até mesmo, se necessário, para repreender, mas com autoridade. Se eu não faço, que autoridade eu tenho para pedir ao outro para fazer? Mas se eu faço, então eu posso também pedir ao meu irmão para me acompanhar e juntos fazemos a obra de Deus para o bem de todos. Que nós possamos sentir-nos alegres no serviço do Senhor, que nós possamos nos sentir satisfeitos, porque é tão bom servir o Senhor. E que cada um de nós, como servo de Deus, possa também ter na sua vida estas qualidades que nós vemos. Amém?